Certamente você já se perguntou por que esse conflito entre árabes e israelenses não cessa. Ultimamente, nas últimas décadas, principalmente, ele tem sido de forma mais intensa entre Israel e os chamados palestinos. O mundo tem se ocupado de tentar propor soluções para esse conflito, e várias têm sido as tentativas que têm sido costuradas ultimamente, como o Acordo de Paz de Camp David em 79, ou o Tratado de Oslo em 95 e o último deles, o Mapa da Estrada, em 2002, mas parece que nada funciona, nada traz paz definitiva. Há quem proponha soluções mais simples, talvez simplórias até, que teoricamente acabariam com o conflito. Essa semana passada me chegou uma na internet que eu achei interessante. A simples divisão de terra. Em tese, dizia o e-mail, já que são 5 milhões de judeus e 4 milhões e meio de palestinos, que tal dividir a terra em dois? Simplesmente em duas nações diferentes. A pergunta é, seria tão simples assim? O que falta é mera vontade política? Para a pessoa que já riscou Deus do mapa, pessoa que não é temente a Deus, talvez a solução caminhe por aí. Mas o que dizer de crentes, líderes, inclusive pastores, que para apontarem uma solução acabam se posicionando radicalmente contra Israel, como se esse povo fosse o vilão da história? Não nos enganemos, irmãos. Há hoje em dia pessoas que se identificam como cristãos, como crentes, e que abraçam o ideal muçulmano de aniquilamento de Israel. Esse ideal foi defendido primeiramente em épocas recentes pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, nos idos dos anos 60, quando ele ficou famoso e ficou querido por tentar unificar os árabes justamente contra Israel. E hoje, o defensor maior desse ideal é o presidente iraniano, com declarações do tipo: o estabelecimento do Estado de Israel foi uma medida tomada pelo opressor internacional, referindo-se ao Ocidente, contra o mundo islâmico. Como é que nós entendemos tudo isso? Como é que nós devemos nos posicionar? Certamente não é a opinião pública internacional, não é a ONU, não é a mídia secular internacional que deve dar o tom para aquilo que nós devemos crer ou defender. Como é que crentes em Jesus Cristo se posicionam quando eles têm a palavra de Deus e a palavra de Deus fala sobre esse assunto? A palavra de Deus é a nossa base de fé. Ela diz de si mesma, por exemplo, em 2 Pedro 1,3, seu divino poder, falando de Deus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Para onde nós voltamos a nossa atenção se nós quisermos crescer no conhecimento de Jesus? Tem que ser para a Bíblia. E para um assunto tão atual como esse conflito no Oriente Médio, é para a Bíblia que nós vamos olhar. Ela é a única fonte segura para nos dar o quadro maior, a visão real da história. Nós vamos por partes. E num assunto tão amplo como esse, de tal magnitude, a forma mais fácil de a gente tratar o assunto é formulando perguntas e respondendo essas perguntas. Então vamos à primeira pergunta. Esse conflito é recente ou ele é antigo? Como é que ele começou? Se você for atrás dessa informação na internet, com certeza as respostas serão as mais diversas, mas dificilmente você chegará à resposta verdadeira. Esse conflito começou há mais de 4.000 anos, diz a palavra de Deus. Deus apareceu a Abraão, na época ele era chamado de Abrão, depois mudou o nome, e deu uma ordem e deu uma promessa para Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem.
e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão obedeceu. Ele saiu da sua parentela e ele foi para a terra de Canaã, conforme a rota que esse mapa nos mostra. A essa altura, Abraão tinha 75 anos de idade e Sarai, sua esposa, 65. E é extremamente interessante nós percebemos que antes de Deus fazer essa promessa que nós acabamos de ler, antes dele dizer isso, o texto bíblico cita explicitamente que Sarai era estéril, não tinha filhos. Quando você junta as duas passagens, fica claro que Deus estava dizendo para Abraão que para ele ter aquela promessa cumprida, para ele ter um filho, Deus teria que fazer um milagre. Mas voltemos à promessa, para ver o que está nela contido. Primeiro, o texto diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Segundo, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esta última frase é unanimidade entre os comentaristas bíblicos. Essa ação prometida por Deus a Abraão, que os povos da terra todos seriam abençoados, ela foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio a se tornar o nosso Salvador quando ele morreu na cruz. Então, por meio de Abraão, nasceria um descendente dele que abençoaria todos os povos da terra. Pergunta: você reparou na primeira promessa, porque essa é a segunda que nós acabamos de analisar, de que Deus tinha um plano de fazer de Abraão o pai de um grande povo? Quem seria esse povo? Se por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados, e ninguém discute que essa promessa é a pessoa de Jesus, que nasceu o quê? Judeu. Vamos continuar a história de Abraão. Passam-se 10 anos. Nada de filhos. Silêncio de Deus. A própria Sara, sem esperanças de ser mãe, ela sugere que Abraão tome a sua serva Agar, a possua, e Abraão acata o conselho de Agar. Ou seja, a esposa deu um conselho errado de quem não cria que Deus poderia reverter a infertilidade dela, fazer um milagre, cumprir a promessa. E Abraão, que já tivera algumas mostras de quem era esse Deus, de que ele era confiável, ele não creu em Deus. Ele preferiu dar o seu próprio jeito na situação. Dessa incredulidade de Abrão e Sarai, nasceu Ismael. Abrão tinha 86 anos na época. Quando Abrão completou 99 anos, 13 anos depois de Ismael nascer, Deus voltou a falar com ele, dizendo o seguinte: eu sou o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendente. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Mais uma vez, nós temos que entender o que Deus está dizendo. Primeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Abraão, você não está se lembrando que eu sou o Deus que tem poder de reverter um quadro como o da esterilidade de sua esposa, de forma que a minha promessa seja cumprida. Você não crê nisso, Abraão? Eu prometi um herdeiro, eu vou te dar um herdeiro. Lembre-se que a essa altura Ismael já tinha 13 anos, isso é muito importante a gente ter em mente. Deus continua, não peque mais. E ele está falando da incredulidade de Abraão. Ande reto diante de mim. E aí Deus acrescenta: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Não será chamado mais Abraão,
Abrão, mas seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu queria que você reparasse como é que funciona a misericórdia e a graça de Deus. Farei de você um grande povo e o abençoarei, lá em 12:2, Gênesis 12:2. Agora, por causa da incredulidade que gerou Ismael, Deus inclui Ismael e os seus descendentes na bênção, no sentido de que serão numerosos, e ele até muda o nome de Abraão para Abraão para comprovar isso. Abraão quer dizer pai de muitos. Isso fica muito claro no versículo 20, veja só. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele um grande povo. Mas a promessa dos primeiros versículos de Gênesis diz mais. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. A aliança Deus diz estar firmando com quem? A minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. É por isso que tantas vezes na Bíblia aparece aquela expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Como quando Deus fala com Moisés lá em Êxodo 3 e diz assim, eu sou o que sou, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, a aliança que Deus disse estar firmando entre mim, você e os seus futuros descendentes não se refere a Ismael. O filho que já tinha perto de 13 anos nessa época, mas que havia sido o filho da incredulidade de Abraão. Abraão, por causa da sua incredulidade, até que tentou dar um jeitinho para ver se Ismael podia ficar como herdeiro da promessa. Quando Deus anunciou que ele ia ter um filho. Se nós lermos a partir do versículo 15, fica mais claro. Observe o texto. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Preste atenção agora. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. A aliança que Deus disse estar firmando entre mim e você e os seus futuros descendentes se referia explícita e tão somente a Isaque. Tanto que Deus repete que Isaque seria herdeiro depois de Abraão ter pedido que Ismael fosse esse herdeiro. E a força disso não aparece no português. Mas no hebraico, se nós formos ler o original, a resposta que nós encontramos de Deus no versículo 19 é a seguinte: não, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. É bom que se esclareça a essa altura que os povos árabes em grande parte descendem de Ismael e os judeus descendem de Isaque. Já uns 1000 anos depois, mais ou menos na época de Davi, os ismaelitas eram inimigos ferrenhos dos judeus. E quando Sara morreu, Abraão se casou com Quetura, que deu a Abraão outros filhos. E adivinhe só, pais de outros povos árabes. Inimigos também ferrenhos dos judeus. Se você quiser ler a respeito disso em outro texto da Bíblia, leia o Salmo 83. Vocês percebem de quando, e eu diria também de onde,
vem essa briga que hoje tem seu palco na faixa de Gaza?